A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal da EBD com o presbítero Arilton Alves. Seja bem-vindo em nosso canal. Nós vamos fazer uma oração para nós estar iniciando a nossa aula, lição 10, que nós já chegamos na lição 10. Estamos chegando já no final desse primeiro trimestre. Venha comigo, vamos fazer uma oração antes de iniciar. A importância da oração, principalmente nós estamos falando sobre avivamento, então é necessário também nós sempre estar orando antes de nós iniciar as nossas aulas. Senhor Deus e Pai que está no céu, neste momento eu levo a minha voz diante de Ti, faço um clamor, Senhor, pela minha vida e pela vida de todos os ouvintes, ó Deus. Abençoa todas as pessoas que estão assistindo essa aula nesse canal do YouTube. Abençoa, Senhor, cada professor, cada subintendente, cada pastores das igrejas, todos os alunos, todos os irmãos da igreja. Meu Deus, que nós podemos ser bem-sucedidos, nos dá sabedoria para nós desenvolver, desempenhar essa aula. Também neste momento, Senhor, quero fazer um clamor pelas vidas, Pai, que às vezes está enfermo espiritualmente, precisando orar mais, precisando buscar mais na Tua palavra. E aqueles também que tiver com alguma enfermidade fisicamente, que o Senhor venha curar, Senhor, toda enfermidade. Se tiver alguém enfermo na igreja desse pastor, na igreja do professor da escola dominical, dentro da sala de aula, se tiver alguém enfermo, Pai, que o Senhor possa curar em nome de Jesus. Assim abençoa, Senhor, a aula de cada um. Que seja bem sucedido, que seja bem explicado, que o Senhor dá sabedoria a cada um, Senhor. E me dá sabedoria também, Senhor, nesse momento, nesse resumo dessa aula. Assim entregamos tudo nas Tuas mãos e confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estudamos a lição 9, a qual nós falamos sobre o avivamento no Brasil. Hoje nós vamos falar um avivamento na vida pessoal. A importância de nós ter um avivamento em nossa vida pessoal. Se não tiver um avivamento na vida pessoal, não tem um avivamento na igreja. Então precisa, primeiramente, começar um avivamento individual, um avivamento pessoal, para ter um avivamento na igreja. Amém? O textuário da nossa lição: porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei, enquanto viver em teu nome, levantarei as minhas mãos. A verdade prática da nossa lição: a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida do crente avivado. Meus irmãos, professores, alunos, pastores, subintendentes de escola dominical, todos que nos acompanham, quero agradecer a todos. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe bastante nas suas redes sociais, no Facebook, Instagram, WhatsApp. Nos ajuda a nós divulgar, propagar esse evangelho a qual Deus tem confiado em nossa mão. Bem sabemos que nós estamos em constante aprendizado. Eu estou aprendendo cada dia desenvolver o trabalho. Mas que Deus abençoe você que tem me acompanhado, tem comentado lá na lição, você que tem dado um like, joinha, gostei. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos falar nessa lição um avivamento eclesiástico, que haja cristãos genuinamente avivados. É o desejo do Senhor que sejamos fervorosos e tenhamos intimidade diária com Ele. Então o que nós aprendemos nessa lição hoje? Que o avivamento não é um avivamento na hora que está tudo bem, não é eu ter comunhão com Deus quando as coisas vão bem, e nem também eu procurar um avivamento, procurar ter comunhão com Deus, procurar começar a orar quando as coisas vão mal. O avivamento, ter comunhão com Deus, é plena e contínua oração e leitura da palavra de Deus, conhecimento na palavra e oração. Essa comunhão na oração, ela tem que ser diária. Ela não pode ser quando as coisas se apertam, ou tem muitas pessoas às vezes que começam a orar muito, ou ler a palavra, buscar, fazer propósito, fazer consagração, buscar uma comunhão com Deus, quando precisa de fazer algo e sabe que ele depende de Deus. E tem pessoas que acham que só depende de Deus quando está desempregado, precisa de arrumar uma porta de emprego, aí se aproxima de Deus para abrir uma porta de emprego. Outros buscam Deus na oração, aí quer ter um avivamento na sua vida. Às vezes quando vai fazer uma prova na escola ou numa faculdade, ou quando alguém está enfermo, bate no hospital,
a enfermidade bate na porta da pessoa, aí a pessoa começa a buscar a Deus. Nós aprendemos com o profeta Daniel. Daniel, antes dele ser jogado na cova dos leões, quando foi feito o decreto do rei, Daniel já tinha um hábito de orar 3 vezes ao dia. Quando nós olhamos para Davi, Davi tinha uma vida de constante oração também. E quando nós olhamos para Jesus, Jesus tinha uma vida de constância oração. E aí a diferença que está acontecendo às vezes é porque na atualidade as pessoas estão buscando a Deus na dificuldade, na hora que bate a dificuldade na porta. Imagina se Daniel tivesse esperado para orar na hora que ele foi jogado na cova dos leões. Ele não tinha reserva, não teria depósito de oração, reserva com Deus. Então, para nós ter uma vida avivada, não é buscar a Deus no desespero. É ser dependente de Deus diariamente, todos os dias. Então, nós precisamos buscar a Deus todos os dias. Diversas vezes, tá? Para nós ter uma vida com Deus. Porque Jesus, ele é misericordioso, o nosso Deus é misericordioso para conosco, aquele que faz sacrifício. Acha que orar de madrugada é fácil? Depois das 2 horas da madrugada, 2, 3 ou 4 horas da madrugada é fácil para orar? Não é fácil, é sacrifício mesmo. Não é fácil, você levanta, você coloca às vezes até um despertador para despertar, aí desperta, você quer desligar e não ir orar, porque não é fácil. Mas é isso mesmo que Deus quer, que nós fazemos sacrifício de oração. É fácil ler a Bíblia todos os dias, ler 5, 7 capítulos por dia? Não é fácil. Mas tem como nós tirar um tempinho, ler de 3 a 7 capítulos por dia. Se nós ler 4 capítulos da Bíblia, 3 a 4 capítulos por dia, você vai conseguir ler a Bíblia com menos de um ano, um pouquinho. Se você ler 7 capítulos por dia da Bíblia, você vai conseguir ler a Bíblia em 6 meses. Então é questão de fazer um sacrifício, tirar um tempinho para as coisas de Deus. E queremos ter uma vida avivada momentânea, não é? A vida do crente avivada, ela tem que ser constante, buscar todos os dias. Glória a Deus. Não pode haver uma igreja local avivada se os crentes não forem avivados. Dessa forma, é suma importância que cada cristão cuida diariamente da sua vida espiritual. Estudaremos nessa lição acerca de como ter uma vida espiritual avivada diariamente. Então nós já vamos entrar no nosso primeiro ponto. Antes de nós entrar no primeiro ponto, quero dizer para vocês que já é inscrito no nosso canal, você que está assistindo, está nos acompanhando nas nossas videoaulas, a gente vai estar fornecendo vocês no site um material de um slide para você estar passando na sua igreja, no seu data show, para facilitar as aulas para você. Vai ser um material bem limpo, bem informado, com bastante conteúdo bíblico, bastante versículo bíblico que não tem às vezes na revista, que vai fortalecer as suas aulas, tá? Aí, para a gente conseguir adquirir esse site, a gente precisou comprar esse site, porque a gente não consegue ele gratuitamente. Então, por esse motivo da gente precisar ter essa manutenção nesse site, você vai fazer um investimento, tá? Na sua escola bíblica dominical, você vai fazer um investimento. Isso é um investimento, tá, irmãos? De R$30 durante 90 dias, R$30 no trimestre. Você vai pagar aproximadamente aí 30 centavos por dia para você adquirir esse material para fortalecer e melhorar as suas aulas na sua igreja, tá bom? Não estão fazendo um investimento em nós, não. Nós estamos fazendo um investimento na obra de Deus para ajudar e facilitar para vocês, tá? Então o interesse da gente é ter um material bom que vai te ajudar você, que eu dou aula há muito tempo, há muitos anos na escola bíblica dominical, e eu sei as dificuldades que nós temos às vezes para dar uma aula. E as igrejas, a maioria das igrejas hoje tem, né, um data show, tem como você jogar esse slide no seu data show, ou no seu notebook, no seu computador, no seu celular, e aí você está adquirindo esse material e ajudando para você dar essa aula. Então não deixa de você investir. O Senhor te chamou você para essa obra, para você dar estudo, para você ensinar na escola dominical, então faz um investimento em você próprio, tá? Com 30 centavos por dia você vai estar adquirindo esse material. Você gostando do material, quando estiver finalizando os 90 dias, acabando o trimestre, tá? O trimestre das 13 aulas, os 3 meses, você pode renovar de novo, você adquirir mais 3 meses de novo, tá bom? Então fica atento aí,
que a gente vai estar divulgando aí esse site aí daqui uns dias. Primeira aula do mês de abril, você já vai estar já com esse site liberado para todos vocês. Que Deus abençoe, faz esse investimento que é muito importante. Pastores, faz esse investimento nos seus professores, nos seus alunos lá para melhorar na sua igreja, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos pelo primeiro ponto da nossa lição e quero avisar também vocês professores da Escola Bíblica Dominical, não deixe de fazer a leitura, tá? A leitura bíblica em classe com seus alunos, isso é muito importante. O primeiro ponto da nossa lição é o avivamento na vida do salmista. Quando um cristão está avivado em seu interior, a adversidade interna não impede esses cristãos de buscar a Deus diariamente com amor e confiança. Está lá em Cantares, capítulo 8, versículo 7. Então, quando um cristão está avivado em seu interior, as diversidades desse mundo não impedem você continuar buscando a Deus. E as pessoas estão querendo colocar empecilho, colocar dificuldade em situações que ocorrem diariamente, que está sendo impedimento de você buscar a Deus. Não pode. As coisas que acontecem dia a dia, se aborreceu com A ou com B, se aborreceu no seu serviço, se aborreceu na sua faculdade, aborreceu com alguém na igreja, não pode essas diversidades da vida querer atrapalhar a sua comunhão de você buscar a Deus diariamente. A sede que o salmista expressou ter por Deus foi uma demonstração sincera de amor. Isso revela um espírito realmente avivado. Quando você declara, expressa a sua demonstração sincera, amor a Deus. Deus quer que nós declaramos para Ele com sinceridade. Não é uma coisa, as pessoas querem colocar Deus contra a parede, que está precisando disso, precisando daquilo. Não. É você demonstrar, expressar a importância de Deus na sua vida, eu expressar a importância de Deus na minha vida diariamente. Ser sincero, mostrar esse amor sincero para Deus. Precisamos ter sinceridade com Deus. E às vezes está faltando essa sinceridade, porque Deus conhece o coração de cada um. Quando a pessoa está buscando a Deus no desespero, ele não está com sinceridade com Deus. Ele está querendo a troca, moeda de troca, uma barganha. E Deus não faz as coisas por barganha. Ele faz quando ele conhece o coração da pessoa, a sinceridade do coração de cada um e o amor. Que realmente ele ama a Deus. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Estudando a Bíblia sobre que o salmista experimentou momento de luta, de dificuldade, opressões, desses processos difíceis. O salmista desejava com entusiasmo a presença de Deus. Mesmo no momento difícil, no momento de luta, no momento de dificuldade, o salmista expressava para Deus o desejo e entusiasmo de ter a presença de Deus na sua vida. Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Olha, o salmista Davi buscava a Deus nas madrugadas. E aí eu faço uma pergunta para nós. Como está sendo a minha busca a Deus nas madrugadas? Se está frio, tem dificuldade às vezes de buscar a Deus nas madrugadas porque está muito frio. Se está calor, tem dificuldade de buscar a Deus, está muito quente, está muito calor, e está com dificuldade, não está conseguindo dormir direito e tal. Ou se a pessoa tem um ar-condicionado dentro do quarto, né, não quer levantar, que está muito frio, está tão gostoso debaixo do cobertor, não quer levantar. Então é os empecilhos que atrapalham a nossa comunhão com Deus. Então precisamos ver, pontuar, estancar aonde está vazando algo que está atrapalhando a minha comunhão com Deus. Eu conversar com Deus, ter intimidade com Deus. Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele na oração e no conhecimento da palavra. Contemplando e bendizendo ao Senhor. Uma vez que o cristão tenha a experiência sobrenatural de presenciar a luz e a grandeza de Deus, desta forma real e pela fé sempre buscará novamente essa experiência. Então, o cristão precisa ter uma experiência sobrenatural de presenciar a luz da grandeza de Deus. Nós precisamos ter uma experiência da grandeza de Deus em nossa vida. Eu tenho experiência da grandeza de Deus na minha vida. E às vezes está faltando isso em alguém. Contemplar a grandeza de Deus na nossa vida. Mas para isso eu preciso ter comunhão com Ele. Buscar esse avivamento individual. Não esperar o avivamento agregado à igreja, todo mundo junto, aí está aquele avivamento. Não, preciso também ter um avivamento para quando eu chegar junto com os irmãos da igreja, eu já sinto a presença de Deus, porque eu já tenho essa presença pessoal, tenho essa presença no individual, já tenho essa presença de Deus.
quando chega lá no coletivo, aí uma benção, a igreja toda avivada, porque cada um dos irmãos tem sua vida avivada com Deus. Sentir a presença e a glória de Deus significa provar a alegria da eternidade em seu interior. E por essa razão, o cristão desejará continuamente ver e sentir a Deus. Interessante de nós ter essa comunhão e já sentir a presença de Deus, nós já começamos a sentir como vai ser na glória. Já começamos a sentir desejo do céu. Para mim sentir desejo do céu, eu já preciso sentir a presença de Deus. Para mim sentir saudade de estar no céu com Deus, na moradia celestial, eu preciso já ter essa presença real na minha vida. E o verdadeiro avivamento no crente, ela não é momentânea. O crente avivado, o crente que tem avivamento espiritual, não é momento, é contínuo, é diário. Foi ontem avivado, é hoje avivado e é amanhã avivado. Por quê? Se eu tiver a minha vida, se ela oscilar no avivamento, hoje eu estou avivado, amanhã eu estou desanimado. Vivo uma vida no desânimo, uma vida avivada, fica muito assim, a frieza espiritual vai batendo, o desânimo espiritual vai batendo, não tem fortalecimento espiritual porque está faltando busca, está faltando interação, eu interagir mais com as coisas de Deus. As pessoas às vezes têm interagido muito com as coisas desse mundo, mas tem com as coisas diária, pessoal, mas tem esquecido de interagir com Deus na oração e na palavra. É tão importante ler a Bíblia para nós ter conhecimento que quando o pregador, o ensinador está dando um sermão de ensino e quando pede para a gente ler uma referência à Bíblia, a gente não tem dificuldade de achar, porque eu já tenho esse costume de ler diariamente na minha casa, então já tenho um avivamento na palavra. Então é necessário despertar para oração e conhecimento na palavra. Terceiro subtópico desse primeiro ponto, vai falar Deus é o nosso auxílio. O salmista afirma que sua alma iria se fartar. Isso significa que estaria seguro, sabendo que Deus iria suprir as suas necessidades. Ele olhar e falar assim, olha, parece que eu vou me infartar. Nossa, parece que eu vou parar, parece que eu vou desanimar. Mas quando olha que a sua alma está no Senhor, isso significa que estaria seguro. Então, a minha vida espiritual, o avivamento espiritual na vida do crente, ela só vai estar segura sabendo que Deus vai suprir as suas necessidades espirituais. As pessoas têm pedido a Deus muito para suprir as suas necessidades físicas, suas necessidades cotidianas, alimento, de saúde. A mesma necessidade que nós temos na nossa casa de suprir os nossos armários, a nossa geladeira, a mesma necessidade que nós precisamos procurar o médico porque às vezes não está indo bem a saúde. Assim também nós necessitamos de buscar a Deus para suprir a nossa necessidade espirituais. Então, às vezes, nós deixamos para o segundo, terceiro plano de buscar essa necessidade de avivar a nossa vida, saber que nós somos dependentes de Deus e que precisamos diariamente buscar a presença de Deus para a nossa vida. O salmista também afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus, a sua boca louvará o Senhor. Ele tem reserva, ele estando com Deus, ele fartará, ele tem reserva, ele está bem, porque Deus não vai deixar faltar nada, ele supre a sua necessidade. Esse resultado de busca, a contemplação do Senhor, o salmista sabe que lembrar de Deus é meditar em sua palavra, é garantir o auxílio, o júbilo e seguro. Nada é tão consolador para uma vida avivada do crente, ter Deus como auxílio, refúgio e fortaleza. Ter uma vida avivada pessoal promove bênção de segurança divina na vida do crente. Glória a Deus. Primeiro sinal aqui no nosso ponto, o anseio e a buscar sincera pela presença de Deus possibilitaram
um avivamento na vida do salmista. Então, vê a sua necessidade, que você precisa estar tendo para ter uma vida avivada. A vez é se aproximar mais de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais uma vida avivada nós temos. Segundo ponto da nossa lição é o avivamento espiritual do crente, reservando uma agenda de piedade. À luz do que aprendemos com o salmista, percebemos que há elementos imprescindíveis para que a vida do crente seja poderosamente avivada. São elementos que, ao longo das escrituras e das histórias da igreja, encontramos como modelo espiritual para o crente. Praticar na oração, praticar na leitura da palavra de Deus, hoje está batendo em nós, tá? Hoje o foco aqui é oração e leitura da palavra. Não tem como, não tem outra escapatória não, tá? Despertar para a oração. Convido mais uma vez igrejas, irmãos, todos meus ouvintes, pastores, todos liderança, alunos, todos irmãos que aceitaram Jesus. Você que não aceitou Jesus ainda, que eu sei que tem pessoas que estão me acompanhando no meu vídeo, que às vezes por algum motivo se afastou, está frio na fé, ou nem aceitou Jesus ainda. Convido você para vir e procurar a Deus na oração e na leitura da palavra, que aí você vai ter uma vida transformada. A transformação do crente é através da palavra e da oração, é que tem mudança de vida. Todo aquele que ama a Deus, sobre todas as coisas, reserva um período especial no seu tempo para se relacionar com Deus, em oração e busca de orientação da sua palavra. Irmão, isso aqui é muito sério. Estão vivendo uma época de correria desenfreada, ninguém tem tempo para ninguém, não tem tempo para família, não tem tempo. Precisamos nos policiar nesse tempo. Precisamos tirar um tempo, um período especial para se relacionar com Deus na oração e na busca, na orientação da palavra. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel tirava esse tempo. Assim como tiramos tempo diário para cuidar da saúde do corpo, devemos tirar tempo diário para cuidar da saúde do nosso espírito e da nossa alma. Mateus capítulo 6, versículo 34, não deixe de ler com a sua sala. Precisamos buscar. Segundo subtópico do nosso segundo ponto, a prática de oração. Vamos ver a prática de oração? Olha o que nós vamos aprender aqui, ó. A prática de oração. A Bíblia relata exemplos de homens que desenvolveram o hábito de oração ao longo do dia. Vamos ver? Vamos lá comigo. Salmo 55, versículo 17. Abre a Bíblia aí. Davi tinha uma vida de constante oração. Vamos para Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel tinha uma vida de constante oração. Vamos para Jesus, Mateus capítulo 26, versículo 36 a 44. Jesus, nosso maior modelo de oração. A igreja primitiva orava 3 vezes ao dia e vivia em constante oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 15. A terceira hora do dia, que era 9 horas da manhã. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 9. A sexta hora do dia, ao meio-dia. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. A hora 9ª do dia, às 15 horas. E eu faço uma pergunta para nós, para você e para mim. Deus sabe de mim, Deus sabe de você. Mas eu faço essa pergunta. Quantas vezes você tem orado? Qual o seu propósito de oração? Qual o seu propósito da leitura da palavra de Deus? Você tem tempo para tudo. Tem tempo para a sua vida cotidiana. Tem tempo para muitas coisas. Mas às vezes o tempo sagrado, para tirar um tempo para Deus, tira as migalhas, né? Tira aquele tempinho menor. Então tira tempo. A gente até costuma falar que tira 10%. Tira 10% do seu tempo por dia para Deus. 24 horas, tira 10%. Faz uma conta aí. Depois você me responde lá. Me responde para mim no meu canal. Você tirar 10% do seu tempo para você tirar para Deus, quanto tempo você vai tirar por dia? Quantos minutos ou quantas horas você vai tirar por dia? 10% para Deus. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, encontramos pessoas que buscavam a Deus diariamente. A oração aperfeiçoa nosso relacionamento com Deus. Jeremias capítulo 33, versículo 3 e Atos capítulo 6, versículo 4. A oração aperfeiçoa o nosso relacionamento com Deus. E a disciplina, nosso corpo, para nós consagrarmos a Deus. Romanos 12, versículo 1 a 2. Quer ter uma vida na disciplina no nosso corpo, para nós consagrarmos a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 12. Terceiro subtópico do nosso segundo ponto, a leitura devocional da Bíblia. Vamos lá? O crente avivado deve ler e estudar diariamente a Bíblia. Como que vai ter um avivamento se você não está aprofundado na palavra? Não tem conhecimento na palavra. Para nós ter uma vida avivada, nós precisamos fazer leitura, conhecer a palavra de Deus. Deus está cobrando os últimos dias dos crentes, tá? Oração
e palavra. Oração e palavra. Glória a Deus. Diariamente. Isso precisa para entender, absorver e viver sua preciosa ensinamento. Além disso, os dias são maus e por isso devemos portar a espada do Espírito. Aliás, a Bíblia deve ser lida, estudada e levada-se em conta o seguinte aspecto. Ela nos permite meditar nas coisas de Deus, ela previne o nosso coração de pecar, ela nos consola, ela dirige a vida e ordena a vida pessoal. Glória a Deus. Então, nós temos uma vida de meditação que agrada a Deus, na leitura da palavra. Ela traz os benefícios para nós. Quais os benefícios? Meditação na Bíblia Sagrada, livra o coração de pecar, tá? Livra o nosso coração de pecar, Salmo 119, versículo 1. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E fortalece, Salmo 119, versículo 50. Ela nos fortalece, ela nos dirige. E Salmo 119, versículo 133, nos disciplina em andar na vontade de Deus. Então, se nós temos leitura na palavra de Deus, nós somos resguardados. Se nós temos a palavra de Deus, ela nos disciplina, nos fortalece, ela nos dirige e ela nos disciplina para nós andar na vontade de Deus. Se a pessoa não está andando na vontade de Deus, ele não tem disciplina na palavra. Quando o pastor vai dar um sermão na igreja, se nós já conhecemos a palavra, nós já entendemos e sabemos que ele está falando a verdade. E o pastor não vai ter dificuldade. Por que o pastor às vezes tem muita dificuldade na igreja? Por falta do crente conhecer a palavra de Deus. Quando o crente tem a vida avivada na palavra de Deus e na oração, o pastor e a liderança da igreja não tem dificuldade com o crente. Crente que fica dando trabalho é crente que não tem conhecimento com a palavra de Deus. Ou ele quer conhecer a palavra de Deus naquilo que só beneficia a sua vida, a sua carne. Mas nós temos que ter a Bíblia em nossa vida, aquilo que nos corrige. Aquilo que não corrige para nós ter uma vida avivada com Deus. Aleluias. A leitura devocional da Bíblia, ela gera prazer. Salmos 1, versículo 2, ela gera prazer. João capítulo 15, versículo 3, 17, 17, ela nos purifica. Nos mantém ocupado na obra de Deus. Atos 6, 4. O povo se mantinha ocupado na obra de Deus porque tinha conhecimento da leitura devocional na Bíblia. Nos torna verdadeiro discípulo. João capítulo 8, versículo 31. A outra parte que eu falei aqui é João capítulo 15, versículo 3 e João 17, 17, que nos purifica. E agora João capítulo 8, 31 nos torna verdadeiro discípulo. João 15, 14 nos torna amigo de Jesus. Provérbio 9, 10 nos torna sábio e prudente. Provérbio 9, 10 nos torna sábio e prudente. Quer ter uma vida sábia, ser sábio e ser prudente? Lê a Bíblia. Aleluias. João 17, 3, a palavra nos faz conhecer a Deus e traz garantia da vida eterna. Glória a Deus. Quer ter garantia de vida eterna? Então busca na palavra. Visão geral do segundo ponto fala assim: as disciplinas espirituais cristãs são características de um genuíno avivamento. Então busca no conhecimento espirituais, na palavra e na oração. É a característica do crente. Terceiro ponto da nossa lição, para nós já ir para o final: a vida pessoal e familiar do crente. A vida avivada do crente, ela tem a ver com a nossa vida familiar, no nosso cônjuge e com nossos filhos, tá? Vamos aprender? Então vamos lá. Se inscreva no meu canal, dá um joinha aí, dá um like, gostei, tá? Daqui uns dias a gente vai estar com um site aí para você entrar no site, adquirir o material no seu slide para você estar passando na sua igreja, tá? Vai ser um material abençoado por Deus. Então faz um investimento no seu ministério da EBD, de ensino. Vai ser um material que vai estar te abençoando e te ajudando nas suas salas de aula. Terceiro ponto, a vida pessoal e família do crente avivado. O avivamento espiritual gera seguinte benefício. Vamos ver quais os benefícios que geram. O cuidado de si e da doutrina do Senhor. 1 Timóteo capítulo 4, 16. Ela cuida de si própria e da doutrina do Senhor. Você vai cuidar de si e também do ensinamento na palavra. Mateus 5, 37, Tiago 2, 12. Integridade e pureza. Quer ter a vida em integridade e ter pureza? Então precisamos ser uma vida familiar. Ter pureza e integridade. Como está sendo a sua integridade com a sua família? Como está sendo a sua pureza com a sua família? Provérbio capítulo 25, versículo 11, Eclesiastes 3, versículo 1 a 7. Prudência no falar e no agir. Então, quando eu tenho uma vida avivada,
eu tenho prudência no falar e no agir com a minha família. E às vezes a pessoa dentro da igreja, né, é aquela pessoa que sabe agir, tem prudência dentro da igreja, com os irmãos da igreja. Mas e dentro da casa? Dentro da sua casa com a sua família, você sabe agir, tem prudência? Então o homem e a mulher que é avivado, tem um avivamento no conhecimento, na palavra, na oração, ele sabe agir e tem prudência no falar também dentro da sua casa. Glória a Deus. Terceira carta de João, 1:2, saúde física e emocional. Precisamos ter saúde com a família, física e também emocional. Tem muita pessoa desequilibrada emocionalmente. Tem que ter esse cuidado. Então, nós temos uma vida avivada, nós temos que ter equilíbrio emocional. Tem que ter saúde física e saúde emocional na nossa vida. Romanos capítulo 14, versículo 12, vai falar também: devemos cuidar da nossa vida pela cada um e dará conta de si a Deus. Cada um vai dar conta da sua vida a si a Deus. Então não adianta eu querer ficar olhando a família do fulano, olhar a família de cicrano, e sendo que a minha vida está precisando de um conserto. Então eu preciso olhar para mim, porque eu vou dar conta a Deus diretamente. Segundo subtópico do nosso terceiro ponto, vai falar uma vida com o cônjuge. Uma vida matrimonial pode e deve ser avivada no Espírito de Deus. Uma vida avivada no Espírito tem como consequência básica o amor, submissão, demonstração de carinho, de afeto. Então, como eu tenho uma vida avivada se eu não demonstro para minha esposa um carinho e um amor e um afeto? Só sabe, às vezes, falar palavras pesadas, que machuca, só sabe ofender, e às vezes não tem uma palavra de afeto, uma palavra de carinho, uma palavra de amor. Então, para eu ser um crente, eu ser um pastor, um presbítero, um professor da escola dominical, um diácono, ser um líder, eu preciso ter afeto, ter amor, carinho para com a minha esposa. E é necessário isso, ter essa vida. O meu ministério presbiterial, ela começa na minha casa. Ela precisa ter ordem já na minha casa. Amém? A gente tem que ver isso aí. Eu já tenho uma vida avivada no meu casamento, na minha casa. Demonstração de amor, de carinho, de afeto, tá? Saber resolver as coisas. Não resolver as coisas no calor da emoção. Tem coisas que você precisa esperar um pouco. Às vezes tem momentos que precisamos se calar, ouvir para falar depois. E às vezes queremos debater, crescer a voz, gritar. Não é dessa forma. Precisamos ter paciência também. Precisamos ser pacificadores. Precisamos ser amorosos. Precisamos ter benignidade, bondade, mansidão, fruto do Espírito. A comunicação é eficiente e atenta. Tiago, capítulo 1, versículo 19, provérbio 18, 13 a 20. Comunicação eficiente e atenta. Efésios capítulo 5, versículo 6, e o 5, 18 a 21. Uma vida cheia do Espírito agora, alegria entre os casais. Precisamos ter alegria. Quem vive cheio do Espírito recebe sabedoria, equilíbrio e saúde. Precisamos então, quem viver cheio do Espírito, ter sabedoria, equilíbrio e saúde. Glória a Deus. Terceiro subtópico do nosso segundo ponto vai falar de uma vida com os filhos. Vamos lá? A vida com os filhos. O crente avivado dá atenção ao seu relacionamento com os filhos, cuidando indispensável para uma vida cristã avivada, feliz no relacionamento entre pai e filho e afeto. Cuidados espirituais. Hábito no culto doméstico, que muito não está tendo tempo mais de fazer. Esse culto doméstico está difícil, irmãos. Estão vivendo uma época difícil fazer esse culto doméstico. É a esposa que sai cedo para trabalhar, é filho que sai cedo para estudar, é filho que quer dormir até tarde, é filho que sai para a faculdade, é a esposa que sai de madrugada para trabalhar. Então, tem que tirar um tempinho. Se não dá para fazer o culto doméstico de manhã, tentar fazer ele à noite. Se não dá para fazer à noite, tentar fazer ele meio-dia. Precisamos urgente resgatar esses cultos domésticos na nossa vida. Uma vida avivada gera seguinte benefício com os filhos: afeto, cuidados espirituais, hábito em culto doméstico, está lá em Salmos 78, versículo 1 a 9. Efésios capítulo 6, 4 e Gálatas 3, 21. Relacionamento cristão com os filhos. Tem um relacionamento cristão com o filho, no aconselhamento, no afeto, na conversa, sentar e conversar, ouvir os filhos. Os pais não estão tendo tempo para ouvir o filho, o mundo está aí para dar ouvido. Você não tem tempo para tirar um tempinho para o seu filho, a criminalidade, as coisas desse mundo, está aí para tirar um tempinho para ensinar as coisas erradas. Então precisamos passar para os nossos filhos o conhecimento espiritual com Deus, essa comunhão, esse relacionamento
que nós temos com Deus, precisamos passar para nossos filhos. A disciplina do filho, Hebreus capítulo 12, 7, a disciplina dos filhos, a Bíblia ensina como disciplinar um filho. Provérbios 19, 18, Jeremias 31, 20. Salmo 137, versículo 1 a 5. Leia isso aqui, ó. O crente avivado sabe que os filhos são herança do Senhor e por isso os ama. Então precisamos ter esse avivamento. Quarto e último subtópico do nosso terceiro ponto, finalizando, os efeitos do avivamento na vida pessoal. Vejamos o afeto de uma vida avivada. Faz o crente ser alegre, Êxodo 3, capítulo 3, versículo 11 e 13. Faz o crente ser forte, Neemias 8, 10. Faz o crente não temer a morte, Daniel 3, 12. Faz o crente se consagrar e viver separado, santo, posicional para Deus. Então nós temos um afeto no avivamento da vida pessoal. O crente avivado se alegra. A alegria do Senhor produz fortalecimento espiritual no interior do crente fiel. Toda a situação da vida, por isso ele é forte. Nós olhamos para Mesaque, Abednego e Daniel. O crente avivado não teme a morte. Finalmente, o crente avivado é santo, é condição indispensável para ver Deus, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, para mim, ver o Senhor, eu preciso ter uma vida de santificação. Então, o crente, na vida pessoal, avivamento pessoal, ele torna um crente forte, alegre, temente a Deus. Ele não teme a morte, não tem medo da morte. Ele consagra a sua vida a Deus, santo, posicional para Deus. Ele se posiciona para as coisas de Deus. Então, o que eu quero dizer que eu aprendo aqui? Para mim ter uma vida pessoal avivada com Deus, eu preciso me posicionar para as coisas de Deus. E tem muito crente precisando se posicionar na oração, na palavra, se posicionar também na fé. Precisamos nos posicionar, defender a nossa fé e orar e buscar Deus no conhecimento da palavra. Glória a Deus. Visão geral desse terceiro ponto, um caráter e testemunho exemplar são fruto de uma urna vida cristã avivada. Então precisa ter um caráter de testemunho exemplar, tá? O crente precisa ter um caráter de testemunho exemplar para ser um homem ou mulher de Deus avivado. O verdadeiro avivamento leva o cristão a viver diariamente na presença do Senhor, gerando bênção para toda a família e sociedade. Então, o verdadeiro avivamento na vida do crente, do homem e da mulher de Deus, gera bênção para toda a família e sociedade. Eu sou uma bênção para minha família e sou uma bênção para a sociedade. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Espero que eu consegui atingir aí para o seu conhecimento. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Até a próxima aula. A próxima aula nossa é a lição 11. Vai falar no avivamento e a missão da igreja. Que Deus abençoe. Se inscreve no nosso canal, dá um joinha, dá um like. Me fala de onde você está me assistindo. Que seja bênção para você, seja bênção para a sua igreja, seja bênção para a sua família. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula, assim querendo Deus, a paz do Senhor Jesus.